Bom dia, gente. Bom dia. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. A gente tá começando uma semana, né? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque seu amor dura para sempre. Pai, obrigado pela proteção, pelo cuidado. Obrigado pela orientação, Espírito Santo. Espírito Santo nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, Senhor. Nos dá proteção, amor, cuidado, zelo, provisão, Senhor. Traz clientes para nós em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a manter o pão de todo dia, Senhor, na nossa casa, nos dando a provisão, alimento. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá a paz que excede todo entendimento. Amém. Gente, então, na semana passada eu fiquei de falar se o sacerdote Aimeleque, ele era da descendência de Arão, que começou com Arão sendo sumo sacerdote, né? Deus instituiu. E aí veio toda a descendência dele, Eleazar, que era provavelmente o irmão dele. Eu não lembro a parentesco, mas aí veio... Não, Eleazar era o filho dele. Enfim, veio vindo o pessoal de Arão, vem vindo, até que chegou em Eli. Quando chega em Eli, esse sumo sacerdote, que também é da parentela de Arão, Deus, ele tem dois filhos, tá? Ofni e Finéias, que é nada com nada. E aí esses filhos deles, né, profanam ali o templo, o tabernáculo, fazendo coisa errada com mulheres ali, né, levando elas para lá. E aí também meio que roubando, né, a situação ali do povo, roubando o povo. E aí Deus fala que como ele foi, fingiu demência, né, fingiu que não viu que os filhos dele estavam errando, ele vai cortar essa descendência dele. Acontece que um dos descendentes dele ainda vive, e é o que origina também o Aimeleque. Então o Aimeleque é sim da descendência de Arão, e o último, Abiatar, que é o que fugiu, que é esse filho de Aimeleque, né? Ele vai ser cortado, aí sim a profecia vai ser cumprida, quando Salomão acaba com o reinado desses sacerdotes, tá? E Salomão é filho de Davi, então nós estamos em Davi, então até chegar a Salomão ainda vai demorar um pouco, tá bom? Quando Salomão reina, Salomão cumpre a palavra que Deus tinha falado, que é cortar esses sacerdotes de Eli, tá? Então vai até o Abiatar. Então isso eu já respondi. Outra parte que eu fiquei de responder era quem era o parente de Caim. Então, aqui em Gênesis 4:3 fala assim: o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do rebanho, matou, ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse: por que está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta e à sua espera. Ou seja, dentro do coração de Caim, Caim já tinha decidido matar Abel, tá? O pecado está à sua porta e à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo, tá? Essa tradução aqui, que é a nova tradução da Bíblia, né? A nova tradução é uma linguagem bem fácil, tá? Então, assim, tá bem claro que quem precisava dominar o pecado, ou seja, esse desejo mal que vem no nosso coração, somos nós. E aí ele mata Abel, Caim mata o Abel, e aí, Deus fala aqui para ele: porque você fez isso, da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e você não poderá mais cultivar a terra.
Pois você matou o seu irmão e a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Ou seja, quem amaldiçoa Caim é Deus, tá? Como eu tinha dito. Caim que desperta o primeiro assassinato, ou seja, com a vingança, né, ali do coração dele, com a maldade, a perversidade. E aqui vai ter os descendentes de Caim logo em seguida, no capítulo 4 de Gênesis, tá? A partir do 17, vai falar, Caim e sua mulher tiveram um filho, deram o nome de Enoque e assim vai. Acontece, ó, que no capítulo de Gênesis 4, 19, fala do parente dele. O parente dele chama Lameque. Lameque teve 2 mulheres, então ele começa com a bigamia. Não existia até então a bigamia. Porque, ó, Caim e sua mulher tiveram um filho. Ou seja, o Caim teve uma mulher até então. Mas Lameque teve 2 mulheres. Então, Lameque começa com a bigamia, tá? E uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. A Ada teve um filho, bababá, bababá, até que um certo dia, Lameque, versículo 23, até que, né, certo dia Lameque disse às suas mulheres, as 2, né, a Ada e a Zilá, Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo, matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar com a morte de Caim, ou seja, o Caim ficou com medo e falou, Senhor, eu vou ter que fugir a vida inteira do Senhor, porque ele amaldiçoou, né, Caim? As pessoas, na hora que vê, vai me matar. Aí Deus instituiu tipo, como se fosse uma praga, né? Quem te matar, na família dele será morto 7 pessoas. Então, ó, aqui ele fala, se são mortas 7 pessoas para pagar a morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Ele está falando, não é que Deus instituiu, mas ele já está com o coração na vingança. Então, ele faz o assassinato de 2 pessoas, mas com perversidade. Você vê que no coração dele há o cultivo de vingança, assim como no de Caim, tá? Que Caim é o primeiro assassino e esse parente é o segundo. E esse parente, com a perversidade, que tá ali, a raiz de perversidade, já começa a bigamia, tá? Lembrando que antes a gente falou da homossexualidade, a homossexualidade na Bíblia é chamada de sodomia, tá? Que é o playground errado. E esse playground, ele não foi feito para esse tipo de brincadeira, porque foi feito apenas para excretar, né, as fezes. O que acontece? As paredes desse playground é fina e pode romper e fezes ir parar no coração, dando endocardite bacteriana, tá? É por isso que não foi feito para esse tipo de brincadeira. Sem contar que, geralmente, né, os homens, por não terem o playground certo para brincar, eles não sentem nenhum tipo de prazer. Quando é um prazer, é misturado com dor. Por quê? Porque na fisiologia do homem existe uma coisa chamada, né, saco escrotal. E dentro dessas paredes, lá dentro, bate-se nesse negócio chamado próstata, né, que o homem tem, e aí gera uma dor com um certo prazer. Então, essa sodomia, né, que é o homossexualismo, ela pode ser classificada como sadomasoquismo, ou seja, um prazer através da dor. Então, ela é um tipo de parafilia, tá? Que a gente tinha falado das parafilias ontem. Então, é um tipo de parafilia. Deus não criou nada com dor. Deus criou apenas prazer sem dor, tá? Tanto que a mulher, quando começa a ter dor, ela está com algum tipo de infecção, ok? Então, é colocado aí no sadomasoquismo, não é algo natural, mesmo que se faça um recipiente, um buraco feito por médicos, não vai ter a sensação de prazer que existe para a mulher, porque para a mulher foi criado órgão para isso, tá? Para o homem não, é a mesma coisa de você pegar qualquer lugar do seu braço, do seu corpo e fazer ali, algum buraco e não tem sensação, porque não tem terminações nervosas, não tem órgãos para isso, então não tem como, tá bom?
é simplesmente o sadomasoquismo, tá? A sodomia é sadomasoquismo, é infligir dor e através dessa dor e do diferente, porque ali é o mesmo sexo, é prazer, é uma parafilia, ok? Então, ó, a gente vai voltar para onde a gente estava. E onde a gente estava? E é o Lameque que começa a bigamia, né? A palhaçada toda. A gente estava em 1 Samuel 25, a gente vai ler. Aí aqui fala, no começo do capítulo, a gente vai ler só metade, tá? Aqui fala o seguinte, 1 Samuel 25. Samuel morreu. Então chega o tempo que Samuel morre. Samuel era aquele profeta, tá? Que Ana, a mãe dele, orou, era estéril, tá? Ela era mulher de Eucana. Quem perturbava a vida dela era Penina, que era a segunda mulher do Eucana. E Eucana provavelmente só teve essa segunda mulher para gerar filhos, porque até então, é óbvio que não é só por isso, né? A gente sabe que não era só isso. Mas na cultura se adquiriu uma segunda mulher quando a primeira não conseguia gerar filhos, descendentes, tá? Então é isso. Injusto, mas é isso. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram em sua casa em Ramá. Samuel foi o mais famoso dos juízes em Israel. Não se sabe quantos anos ele tinha quando morreu, tá? Isso é uma declaração aqui da Bíblia. Aí, ó, depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Até então, o Saul não está mais caçando Davi, e Davi está fugido, mas está sossegado. Havia um descendente de Caleb, que foi um dos que começaram, né? O Caleb e o Josué, que decidiu conquistar a terra prometida, né? Que foi somente os dois e a nova geração que foi para a terra prometida. Então, ó, havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail e era bonita. Quando a Bíblia fala de alguma característica, é porque, tipo, é muito. Então, essa mulher era, assim, muito, mas muito bonita. Muito bonita. Então, ó, ela era bonita e inteligente. Olha a característica também sendo falada. Então, ela era muito sagaz, né? Muito perspicaz ali. Mas ele era mau, e quando é mau, é muito mau, né? Ríspido, grosseiro. E aqui fala grosseiro também, tá? Nabal estava em Carmelo, cortando a lã de suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Tá? Então, Davi estava por ali e soube que ele estava por lá cortando a lã das ovelhas. Ele tinha mais de 3.000 ovelhas, ou seja, né? Era um cara rico, abastado. Então, enviou 10 rapazes ao Carmelo com ordens de encontrar Nabal e o cumprimentar em nome dele. Então, ele manda pacificamente, ele fala, vai lá, fala com o Nabal e vê se o Nabal nos serve, né, de um pouco de comida, um pouco de bebida e tal. Por quê? Porque Davi antes tinha cuidado das ovelhas deles ali, fazendo a guarda. Então, quando os pastores do Nabal estavam perto da onde estava Davi, o Davi falou, não vamos encomendar esse povo não, né? Não vamos saquear esse povo não. Por quê? Porque o povo roubava, literalmente, né? Os caras que nem eles, bandoleiros, né? Por aí, roubavam o povo. Mas Davi decide não roubar Nabal, decide não fazer nada contra, e pelo contrário, ele ajuda, né? Os homens dele começam a ajudar ali no tosqueamento, na guarda, fica de olho. Não, vamos cuidar desse povo aí, ó. Vamos cuidar desses pastores, dessas ovelhas aí. Fizeram amizade, então tava tudo certo. Aí ele lembra que ele deu uma ajuda lá, né? Deu uma mãozinha. Aí ele fala, vamos lá falar com o Nabal, pra ver se o Nabal retribui essa ajuda pra gente. Então, ó, mandou. Davi estava no deserto e soube disso, né? Então enviou 10 rapazes ao Carmelo com ordem de encontrar Nabal e o cumprimentar em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou
lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal durante o tempo que estiveram em Carmelo, não roubando nada que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para que o Senhor nos receba com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós e os seus criados e ao seu querido amigo Davi, ou seja, o que você puder ofertar, tá? Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas Davi, só porque ele fez isso, ele vai pedir, Nabal não tem que dar nada, né? Não tem obrigação nenhuma. Mas o problema vai ser porque Nabal, ele zomba de Davi. Ele zomba desses soldados. Então, assim, se ele fosse educado, porém ele não desse, ele não teria obrigação. Tá? Se Davi tomasse a força, era um problema de Davi, aí Davi que faria errado. Mas Davi se zanga por causa da zombaria. É por isso que zombaria é uma coisa que nos traz ira. Por quê? Porque a zombaria, ela diminui as pessoas, tá? É o famoso deboche, né? Ah, eu sou a cara do deboche. O deboche, ele diminui as pessoas, tá? Ah, então eu não posso ser debochado? Claro que pode, fique em paz. Mas Deus também entende o deboche. Esse é o problema, tá? Deus vê o nosso coração. Então, ó, os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, e em nome de Davi, ficaram esperando. E Nabal respondeu, aí é onde ele vai debochar. Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão e a minha água e os animais que eu matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Quer dizer, ele poderia falar de uma maneira mais educada? Poderia, mas ele resolve zombar, tirar sarro, desmerecer Davi, tá? Como se Davi fosse um cão velho morto. Ele era? Mais ou menos. Ele era ungido. Mas à vista das pessoas, sim, ele poderia ser, tá? Mas aqui é a forma como ele fala, a zombaria que ele faz. Aí os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse, ponham as suas espadas no cinto e todos obedeçam. Davi também pegou a espada e saiu com mais ou menos 400 de seus homens. Enquanto 200 ficaram para trás, lembrando que ele já estava com 600 homens, né? É gente pra caramba que gostava desse Davi. Então, ó, e todos obedeçam. Davi pegou a espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram para trás. E essa espada é a espada de Golias, o bicho vai pegar. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal, a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com uma saudação para o nosso patrão e ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Ou seja, eles deram favor. Pensem nisso e resolvam o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau, ninguém pode falar com ele, né? Mau era o Nabal. Nabal era um cara grosseiro, mau. É o famoso, e isso é violência, tá, gente? É o famoso eu sou assim mesmo. É meu jeito. Eu fui criada assim. O fato de você ser criado de maneira torta não quer dizer que seja seu jeito. Quer dizer que você pegou a violência daquilo que te faltou. Ou pegou a violência daquilo que te deram. Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente... Eu ainda luto contra isso, claro. Deus está me tratando. Mas uma grosseria imensa, tá? Uma violência muito grande. Até porque eu sofri violência, então essa violência ficou, né? E eu acabei devolvendo, fechando e devolvendo para as pessoas, né? A gente acha que é para a vida, não é para a vida. A vida é feita de pessoas. Devolvendo essa violência, tá? Na maneira de ser, na maneira de falar. Eu sou muito educada para falar com as pessoas, porque eu aprendi no comércio
eu trabalhei muito no comércio, então eu aprendi como tratar bem as pessoas, como não olhar para roupa, para sapato, até porque dinheiro é da mesma cor, em todos os bolsos. Então, assim, eu tenho educação, mas na minha vida pessoal, quando me irrita, quando não faz do meu jeito, a ira vem. Então, isso é uma violência, tá? Então, não existe esse negócio de, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Não, não é, é violência escondida. E é o que acontece aqui com esse cara, o Nabal, tá? Ele é tão mal que ninguém pode falar com ele é grosso demais, ele põe violência demais pra fora. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, de uvas passas, né? E 200 pastas de figo seco e pôs sobre o jumento. Então disseram aos seus empregados, vão à frente que eu vou atrás. Porém, não contou nada a seu marido. Ela é tão inteligente que ela sabe que ele é grosso, ela não fala nada para ele. Ela simplesmente vai pedir desculpa para Davi, porque ela sabe que Davi vai voltar com fogo, ferro e matando todo mundo, né? Pela grosseria que ele fez. Abigail ia montada no seu jumento e de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem no deserto? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós não roubamos nada do que era dele, e assim que ele me paga a ajuda que eu dei, ou seja, com grosseria, com zombaria, que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles ao amanhecer. Mas no hebraico, porque a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Último Testamento, né, que é o Segundo Testamento, foi escrito em grego, tá? Grego? Meu Deus, acho que é grego. Se eu não tiver muita informação. Então, ó, aqui na verdade esse me castigue, na versão antiga do hebraico diz castiga os meus inimigos, que Deus castiga os meus inimigos, tá? Não é ele, que Deus castiga os meus inimigos. Por quê? Porque Davi foi pedindo uma boa, Davi não foi brigar, Davi não roubou ele, Davi não fez nada, foi ele que zombou de Davi. Então, quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo, aí ela é inteligente, olha o que ela vai fazer. Por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ou seja, ele é grosseiro mesmo, mas não é isso, né? Aqui é a tradução. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Então, Nabal é tolo realmente em hebraico. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela minha vida, eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue a seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e que também os seus descendentes Ou seja, aqui ela começa a enaltecer Davi, ela pede perdão pelo Nabal, fala que o Nabal é um tolo, que a culpada foi ela, que ela não conseguiu ver, ninguém falou com ela antes, por isso que ela não fez. Ou seja, ela não tá dando desculpa, ela tá tentando arrumar a situação. E de todo o coração ela fala, ela começa a enaltecer Davi, ela é inteligente. Então, ó, perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate que o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver, né? Então ela já tá ali. O Senhor não vai fazer nenhum mal para ninguém. O Senhor vai ser rei. Então ela já tá ali persuadindo Davi, tá? Como ela é extremamente bonita, o homem não resiste a uma mulher bonita. Tá? Homens não resistem a mulheres bonitas. Geralmente, não tô falando que ele vai cair em tentação, tá? Mas aqui no caso, como eles podiam fazer bigamia, né?
E o Davi era casado com uma mulher chamada Ainoã. E aí ele olha para essa mulher linda, até então ele não está querendo, desejando ela, mas ele olha para ela e a beleza dela e a perspicácia dela quebra ele no meio. Então, ó, aí ela fala: se alguém atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe dos seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda, ou seja, o Senhor vai te proteger. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que ele me prometeu e lhe fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não se esqueça de mim. O que ela está dizendo? Não tem por que o Senhor matar um cão velho que nem nós, tá? Desculpa, foi erro meu. O Senhor vai ser rei, o Senhor vai ser abençoado. Deus está do lado do Senhor, ela está revertendo toda a situação. Davi está olhando para ela, não com desejo, mas como ela é uma mulher bonita e perspicaz e ela pediu desculpa, Davi vai voltar atrás. Só que Davi também olhou para a beleza dela, porque quando o marido dela morrer, a primeira coisa que o Davi vai fazer é tornar ela esposa dele. Ou seja, a beleza de uma mulher também é bacana, né? Os caras caem exatamente pelo olhar, tá? Um homem gosta daquilo que é bonito. E não tô dizendo que qualquer cara vai cair, tá? Depende do caráter. Mas o homem, ele é visual, tá? Então, a mulher, enquanto a mulher é pelo ouvido, pelo que fala, né? Geralmente a mulher até cai pela situação de ouvir o cara falar um monte de abobrinha que ele não vai fazer, e eles sabem disso. O cara é pelo olhar, é o visual, tá? Então, o Davi olha para aquela mulher bonita e ainda inteligente e ele cede. Aí, então Davi aceitou o que ela tinha trazido. Aí ele fala, ó, Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você para me encontrar. Graças a Deus, graças ao que você fez hoje, o seu juízo, né, a sua inteligência, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo, que ele ia se vingar. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que não, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Por que matar os homens? Porque não gera descendência, tá? Então Davi aceitou o que ela tinha trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser, tá? Então Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada, sábia, quietinha, né? Não ia adiantar. Aí, ó, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo e ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Quando ela conta que o Davi ia matar, que tudo aquilo, ele tem um ataque do coração e ele fica paralisado, tá? Provavelmente um ataque cardíaco ou um AVC, tá? Para ele ficar paralisado, não sei, alguma coisa assim aconteceu. Então, ó, uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quem mata Nabal é Deus, mas quando ele fica ali paralisado, a gente sabe que se der um AVC e você não correr, né, no cérebro enche de sangue, entendeu? E aí tu morre. E naquele tempo não tinha nada disso, então ele deu ataque cardíaco, deu ataque de AVC nele, é óbvio que ele ia bater as botinhas, né? Então, ó, quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, olha só o interesse dele: louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou. Os homens eram tipo assim, né? Olho por olho, dente por dente, é nesse sentido, tá, gente? Então, aquele tempo era assim, bem rústico. Louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou, né? Então, ali o insulto tava pegando firme nele. E assim livrou este servo de fazer o mal, ou seja, não foi ele que se vingou, foi Deus. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. E Nabal era realmente um cara muito duro, muito grosso, que inclusive era mal para Abigail, uma mulher muito inteligente, muito bonita e perspicaz. Pra você ver, ela tinha tudo. Ela foi fiel a Nabal, apesar de Nabal ser um cretino, né, que é o tal do homem cretino grosso.
E ela, só que a gente não encontra felicidade na grosseria. Então, enfim. Tanto é que, olha só, o Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então, Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Ela estava viúva do Nabal. O Davi fala, ó, quer ser minha mulher? Os empregados dele foram até Carmelo e disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, eu sou escrava de Davi, estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Ela era infeliz. Davi era um homem bonito. Ela viveu uma vida, foi fiel a Nabal, era viúva, não tinha filhos, não teria propriedade, não tinha nada. De repente ela vê a oportunidade de ser feliz com um cara que era, até então Davi também era bonito. E tava mandando, só que Davi não era rei. Davi tinha uma promessa de ser rei. Hã? Não tá o tênis ali. Tênis? Tá legal. Ah, lá embaixo na coisa. No rack. Tá embaixo no rack. Davi tinha uma promessa de ser rei, mas até então Davi estava fugido. Mas ainda assim, ó, então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, eu sou escrava de Davi, estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa, montou no seu jumento e, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Finalmente a felicidade sorriu para ela, vazou. Davi tinha casado com Ainoã, naquele tempo era normal, né? Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Então Davi tinha 2 esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a filha Mical, lembrando que Davi amava Mical, mas estava longe já há muito tempo. Ele pega uma nova esposa, Ainoã. Nesse tempo, Saul tinha dado Mical para se vingar de Davi, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. Então ele pega a esposa que era de Davi e dá desposada para outro cara. Davi cata uma nova esposa, porque, né, provavelmente ele soube, não vai ter jeito, eu tô longe, eu não tenho como coisar, eu sou homem, ele vai lá, né, eu sou homem, enfim. Ele vai ver que não tem jeito de voltar com a Mical, ele pega uma nova esposa e ele já de quebra vê essa bonitinha, lindinha, que é fofa, que é bacana, que tava certinho com o cara morreu, opa, mais uma. Então, literalmente, Davi agora tem Ainoã como esposa, ainda continua fugido, mas tem. Aí, ó, Davi agora tem 600 homens no exército, tem um sacerdote, que é Abiatar, tem 2 esposas. Davi tá bem ou não tá bem, gente? Ele tá fugido, mas ele tá bem ou não tá bem? O cara tá muito bem, tá? O cara tá muito bem. Mesmo na prova, o cara tá bem, porque Deus só tá acrescentando, tá? Nós acabamos esse texto e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã a gente volta, tá? Então, mesmo nas suas provas, mesmo nas suas dores, Deus está te acrescentando sabedoria, te acrescentando ensinamento, te acrescentando experiência, te acrescentando pessoas, amizades, coisas, tá? Caminhos, Deus está te acrescentando, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja grato.